Hoje em dia, todo mundo conhece bem os videogames, e mesmo quem não conhece já teve pelo menos algum contato com eles. Mas para que tudo chegasse no ponto onde estamos, para sairmos disso em 1972 e chegarmos nisso, muitas coisas aconteceram. Entre essas coisas, vamos apresentar a você 9 curiosidades históricas de videogames que você provavelmente não sabia. Número 1. O primeiro sistema de videogame patenteado para funcionar em uma tela chamada CRT, tela de tubo de raios catódicos. Foi um jogo simples que Thomas T. Goldsmith Jr. e Estel Rayman projetaram e patentearam no ano de 1947. Apesar de não ser considerado exatamente um videogame como nós conhecemos, este foi o primeiro jogo a incorporar um display eletrônico para a saída de visualização dos elementos processados. E além disso, você podia controlar a direção de um míssil que atingiria alvos plásticos sobrepostos na tela. Ele nunca foi fabricado ou comercializado para o público, apesar de sua relevância para o início da indústria dos videogames, que surgiria quase 2 décadas depois. Mesmo assim, é bem interessante pensar que o ancestral de todos os videogames provavelmente é um pequeno ponto em uma tela circular estranha, dentro de uma caixa enorme, e que isso aconteceu antes mesmo do início dos anos 50. Número 2. Já o primeiro console de videogame doméstico de verdade começou a ser desenvolvido em 1966 e só foi apresentado ao mundo em 1972. Chegava ao mercado o saudosíssimo Magnavox Odyssey, em um mercado onde os fliperamas dominavam o entretenimento eletrônico praticamente no mundo inteiro. A nova forma de jogar videogame impressionou a todos. Ligado em uma TV ou monitor, o Magnavox Odyssey renderizava 3 pontos quadrados em uma tela monocromática preta e branca, que podiam agir de maneira diferente dependendo do jogo. Você também podia usar sobreposições que eram colocadas na tela ou fixadas de alguma forma. Além disso, o videogame tinha um controle com aparência muito primitiva, e até os dias de hoje não é muito bem compreendido. O Odyssey custava $99, ajustando para os dias de hoje seriam cerca de $670, mais ou menos R$3.300. Uma pechincha perto do PlayStation 5 em seu lançamento. Se você concorda, comente aqui embaixo. Número 3. No mesmo ano, em 1972, aconteceu o primeiro torneio de videogames registrado do mundo, chamado de Intergalactic Space War Olympics. O torneio aconteceu na Universidade de Stanford, na Califórnia. Esse foi definitivamente o início do eSports. O jogo utilizado na ocasião foi Space War, desenvolvido em 1962, ou seja, 10 anos mais cedo. Space War era realmente simplista. No dia 19 de outubro daquele ano, 24 pessoas organizaram esse torneio, onde o vencedor ganhou uma assinatura gratuita de 1 ano da revista Rolling Stone, e além de patrocinar o evento, cobriu tudo em sua revista. O artigo começava de forma engraçada com os dizeres: de forma confiável a qualquer momento durante a noite na América do Norte, centenas de técnicos de computador estão definitivamente fora de seus corpos, travados em combates espaciais de vida ou morte, projetados por computador em telas de tubo de raios catódicos, arruinando seus olhos por horas a fio. A gente sabe muito bem onde os esportes chegaram hoje em dia. Número 4. Você já conhecia o primeiro easter egg encontrado na história dos videogames? Foi no famoso jogo Adventure do saudosíssimo Atari. Desenvolvido por Warren Robinett, o game foi um dos mais vendidos do Atari, lançado em 1979. Na época, as empresas que publicavam os jogos não davam créditos aos desenvolvedores. Por isso, Robinett criou uma forma de fazer com que seu trabalho fosse reconhecido. Dentro das catacumbas do Castelo Negro, ele deixou um pixel escondido, que, se levado até uma porta, desbloqueava a frase "Created by Warren Robinett". Segundo ele, sua inspiração veio das músicas dos Beatles, que revelavam mensagens escondidas ao serem tocadas ao contrário. Ainda bem que naquela época não existiam os discos da Xuxa. Mas e você, já encontrou alguns easter eggs durante suas jogatinas? Número 5. Sub-Rock 3D foi um jogo da Sega lançado em 1982 para os fliperamas e pode ser conhecido como o primeiro jogo 3D da história. O jogo tem uma perspectiva em primeira pessoa e pra época era muito imersiva. Afinal de contas, o fliperama era jogado com um periscópio, muito parecido com aqueles
aqueles visores de submarino, e era nele que você via toda a ação acontecer. Além disso, ele foi o primeiro jogo comercial de videogame do mundo a oferecer um efeito 3D. Eles conseguiram fazer isso através do uso de duas imagens diferentes, projetadas uma para cada olho, criando um efeito tridimensional estereoscópico, já que a máquina de fliperama contava com esse visor especial. Uma curiosidade interessante sobre isso é que no folheto de propaganda do jogo, a SEGA dizia: você precisa de um desses no cinema, mas não para o Sub-Rock 3D. Pode confessar que, assim como eu, você ficou extremamente feliz quando jogou um 3DS pela primeira vez em 2011, quase 30 anos depois do Sub-Rock 3D. Número 6. O primeiro jogo a se popularizar apresentando vários finais canônicos diferentes dependendo de como você joga foi Castlevania 2, Simon's Quest, do Nintendinho, lançado em 1987. É importante mencionar que esse é apenas o primeiro jogo AAA, que se trata de uma classificação da indústria dos games. Um título considerado AAA é esperado que seja de alta qualidade, ou que estejam entre os melhores do ano. Metroid, lançado em 1986, tecnicamente tinha finais diferentes, mas Castlevania 2 Simon Quest ajudou a popularizar a ideia, melhorando significativamente o valor de replay dos videogames, especialmente se os finais dependessem de estilos de jogo diferentes. Se hoje em dia nós conseguimos jogar o mesmo jogo várias vezes só para ver os finais diferentes, devemos isso a este belíssimo game. Número 7. Lá em 1992, Mortal Kombat chegava às prateleiras para a alegria da galera gamer daquela época. Mas seu lançamento não foi nada simples, porque uma grande mudança estava para acontecer, pois Mortal Kombat foi o primeiro a receber uma classificação etária maduro em jogos, apesar de não ter sido necessariamente o título mais adulto na época. Esse fato fez o jogo ganhar muito destaque e acabou atraindo muita atenção da galera. Toda essa controvérsia gerada pelo jogo desempenhou um papel crucial na criação do Entertainment Software Rating Board, que é aquela classificação que fica nas capas dos jogos. A Acclaim, desenvolvedora do jogo, fez um dos primeiros lançamentos simultâneos da época, lançando o jogo no mesmo dia para Sega e Nintendo. Tudo isso gerou muitos debates internos em vários aspectos. O resultado foi que um pouco mais tarde, em 1993, Mortal Kombat 2 se tornou o primeiro jogo a superar as vendas de bilheterias dos filmes de Hollywood. Número 8. Em 1993, o sucesso do Game Boy estava consolidado em praticamente qualquer continente, e inclusive o portátil da Nintendo chegou até mesmo ao espaço. Durante uma das missões do programa espacial russo, o astronauta Alexander Serebrov levou o videogame junto para se distrair entre uma atividade e outra. Parece algo trivial, mas a mudança de gravidade poderia comprometer o funcionamento do dispositivo, mas o aparelho aguentou muito bem a viagem. Uma curiosidade extra é que em 1999, o astronauta da NASA, Daniel T. Berry, escolheu um objeto pessoal para levar para o espaço, na primeira missão da STS-96 Discovery, para se acoplar à estação internacional. O que ele escolheu não foi um Game Boy, mas sim uma cópia do jogo StarCraft, que se tornou o primeiro jogo de computador a ser jogado no espaço, literalmente. Número 9. Ape Escape foi o primeiro jogo do mundo dos consoles que exigiu o uso dos dois analógicos, lançado em 22 de junho de 1999 para o PS1. Ele exigia o controle DualShock e era um título first party, desenvolvido pela própria Sony. Durante a criação do jogo, a equipe participou de uma reunião de desenvolvimento na Sony sobre o controle. Depois da reunião, os caras ficaram intrigados com as possibilidades do DualShock e acabaram desenvolvendo um novo esquema de controle, onde o personagem era controlado pelo analógico esquerdo e os vários gadgets eram controlados pelo direito. O jogo foi elogiado mundialmente pela crítica. A surpresa é que normalmente isso não acontece quando uma nova tecnologia é implementada. Fato este que ajudou muito a popularizar um controle que naquela época parecia meio estranho para todos nós, já que todo mundo estava acostumado com os D-pads. Ape Escape definitivamente cumpriu sua função de mostrar ao mundo dos games que ele realmente precisava de algo novo e diferente.